Muito boa noite para você, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia diária de hoje, a primeira leitura é tirada do primeiro livro da Carta de São Paulo aos Coríntios. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos ministérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por um tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor. Meus irmãos, e aqui muitas vezes a gente se apega ao belo que os homens oferecem da palavra de Deus, mas se esquece necessariamente da essência, da própria palavra de Deus. Ah, porque eu vou em tal lugar por conta de tal pregador, porque eu vou em tal missa por conta de tal padre. Não é sobre os administradores, é sobre o proprietário, é sobre o Senhor, é sobre o autor de todas as coisas. O nosso coração precisa estar em Deus. Existem sim, quando a gente fala às vezes, uma liturgia bem preparada, ela nos ajuda a permanecer, a vivenciar a Santa Missa. Mas a Santa Missa, ela é santa por si mesma. É pelo sacrifício que acontece ali diante do altar. E nós somos administradores. Paulo diz que é assim que nós sejamos reconhecidos. E que a grande questão não é ser reconhecido pelos homens ou julgado pelo tribunal humano, aqui é o que ele diz. E aí eu abro um parênteses para dizer que não seja reconhecido por homens, para dizer, nossa, que profeta que isso. Mas que diante de Deus nós sejamos não grandes, mas exatamente aquilo que ele deseja que nós sejamos. Esse é o nosso papel. Essa deve ser a nossa meta essencial, de sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E que ao final, apenas o Senhor conhece o nosso coração. Apenas o Senhor sabe a verdade com que cada palavra é dita. Apenas o Senhor sabe das lutas que cada um enfrenta e das renúncias que toma para si por amor à palavra, por amor ao reino. E é isso que de fato faz a diferença. Porque palavras bonitas, elas podem sim comover, mas quem arrasta de fato é o testemunho. E aqui que nós não busquemos aquilo que os homens esperam, aquilo que os homens aplausos humanos, mas que nós busquemos fazer a vontade do nosso Criador. Fazer a vontade desse Deus apaixonado que a cada Santa Missa se entrega novamente, para que os meus e os seus pecados, eles sejam lavados, purificados, que nós sejamos remidos no sangue do Cordeiro. Esse precisa ser o nosso desejo de vida. Essa precisa ser a razão pela qual eu e você servimos. Que ser um serviçal do Senhor, e esse ano o Senhor me deu essa moção e isso fica ressoando no meu coração, que a gente compreenda a alegria que é ser um serviçal do Senhor. E aqui, ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Que em tudo busquemos ao máximo nos empenhar para cumprirmos a vontade do Pai, para sermos fiéis aos seus propósitos. Quanto às demais coisas, elas passarão com o tempo, assim como o nosso corpo físico também passará. Mas a nossa alma, que tem sede do eterno, ela que precisa diariamente fazer com que a gente busque ser o melhor, que a gente busque ser aquilo que Deus quer. Que Deus abençoe.